Irmãos, nós nos propusemos, desde 8 de agosto, eu recebi um artigo que foi transmitido ou enviado para lideranças em todo o mundo. E esse artigo falava de uma cidade na China, Changsha, e que essa cidade ela estava sendo profundamente devastada pelo crime, pelo roubo, por assassinatos. Mas a igreja, através de uma irmã, começou a movimentar-se em oração para que Deus fizesse algo por aquela cidade. Tinha mais ou menos 3.000 fiéis naquela cidade, misturando todo tipo de identidade que se identificasse com a realidade cristã. Não era só uma bandeira, só um nome. E aquela irmã começou a montar um relógio de oração. Um tempo em que aqueles irmãos pudessem passar 24 horas diante de Deus pela cidade. E aí, todos os temas da cidade que requeria oração, aquela igreja estava atenta aos noticiários, aos jornais, para que todos aqueles temas de conflito, de dor, pudesse ser colocado naquele bloco de oração. E Deus abençoou de tal maneira que aquela cidade foi mudada por aquele tempo de oração. E quando agora, depois de um ano, depois desse tempo todo que eles já trabalharam, e depois de um ano feito, os resultados chegaram, e hoje, eles têm 30.000 pessoas envolvidas nesse relógio de oração. E a cidade foi modificada pela oração. Quando eu recebi esse artigo, eu disse, por que não isso não aconteça também na vida da Igreja Presbiteriana de Araraquara? Por que não também desenvolvermos, não um relógio de oração, pelo menos por enquanto não, mas por que não desenvolvermos um tempo de oração pelas eleições? Porque eu entendo, irmãos, que nós estamos vivendo num tempo de decadência política, econômica, moral. Os valores estão sendo sulapados e nós estamos vivendo nesse tempo como se tudo isso fosse normal. E às vezes nós argumentamos que é assim mesmo, final do mundo vai ser assim. Agora só que a palavra de Deus nos tem dado um norte para caminharmos, que claro vai ter dificuldade no final. A palavra nos diz que vai ter essa dificuldade. Mas haverá sempre um remanescente fiel ao Senhor. E eu quero ser parte desse remanescente. Um remanescente que sente saudade de Jerusalém, mesmo estando em escravidão. Um remanescente que faz bem à Babilônia, que ora pela paz da Babilônia, mesmo estando em escravidão, em exílio. Eu sei que não vai ser fácil daqui para frente, a leitura disso, ela é escancaradamente proclamada pelo Evangelho. Não vai ser fácil. Agora, só que eu posso fazer desse tempo um tempo singular na vida do povo de Deus. Eu posso desfrutar do cuidado de Deus e da intervenção de Deus em todos esses momentos difíceis da vida. E como é que eu faço isso? Me tomando um posicionamento como servo de Deus, em meio a todas estas realidades que nós enfrentamos diariamente nas nossas vidas. Então o desafio, irmãos, é um desafio para que a igreja
Tome conhecimento da sua real situação. Está com o pastor Alexandre. Então, irmãos, o que nós precisamos é tomar pé do que está acontecendo conosco e não nos conformarmos com essa realidade, não participarmos disso de maneira nenhuma, não negociarmos os princípios do reino para mim e para a sua vida e proclamarmos que há uma proposta de Deus para isto. O que nós meditamos quarta-feira passada foi que de Deus procede todas as autoridades. De Deus procede todas as autoridades, todos os governos. E Deus é quem os estabelece. Ou seja, Deus é que firma isso. E eles vão ficar até Deus dizer acabou. Então, baseado nisso, nós oramos quarta-feira, vamos orar todas as quartas-feiras deste mês. Até dia 5 de outubro, para que Deus esteja dando um basta. E aí você individualmente como crente, pelo mover do Espírito no seu coração, eleja alguns dos que estão aí dizendo que esses vocês, diante de Deus, diz para Deus por que vocês não querem eles exercendo um cargo público. Deus, eu só quero colocar diante do Senhor, e o Senhor já sabe, este déspota moral, manipulador, mentiroso, ladrão. Você pode colocar diante de Deus, porque Deus já sabe disso, irmãos. Nós não estamos colocando nenhuma novidade diante de Deus. O que eu estou dizendo para Deus é: Deus, não dá para o país continuar como está, irmãos, não dá. E a igreja precisa de voltar ao Senhor, joelhar, quebrantar. A 2 Crônicas diz, no verso 7, no capítulo 7, verso 14, se o meu povo fizer o quê? Me buscar, se arrepender, quebrantar-se diante de mim, eu vou à sua terra e vou sarar a sua terra. Irmão, será que a promessa que nós abraçamos é só da vida eterna? Nós estamos tão egoisticamente exercendo essa interpretação bíblica só para mim, então mas Deus quer trabalhar uma realidade em torno de nós. E às vezes nós perdemos isso de perspectiva, irmãos. Eu trouxe hoje alguns dados históricos. E quero falar, irmão, sobre o tema, o direito e a responsabilidade do voto. Assim como eu parei na quarta-feira os estudos dos 10 mandamentos, eu estou parando também esse mês de setembro os estudos sobre Davi. Para pensarmos, irmãos, com relação ao direito de votar que eu tenho. E a responsabilidade que eu tenho em exercer o meu direito de voto. E a gente pensa que isso só tem a ver com o Brasil. Alguém aponta e diz, o Brasil é um país corrupto. Eu quero dizer para os irmãos que hoje, no mundo globalizado, e a ferramenta que nós temos da rede mundial de computadores, o terreiro da casa do Bush é o terreiro da minha casa. Eu sei o que está acontecendo lá na Casa Rosada. Eu sei o que está acontecendo na Casa Branca. Eu sei o que está acontecendo na Casa Vermelha. Eu sei o que está acontecendo em qualquer casa, de qualquer lugar do mundo. Nós sabemos, nós temos acesso a isso. Então nós entendemos que há uma convulsão mundial, irmãos. Nós estamos, a igreja, que é a única agência alternativa que o mundo tem, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E se nós não puxarmos para nós essa responsabilidade, irmãos,
As gerações que virão depois de nós irão pagar um preço muito alto, mas muito alto, pela nossa negligência. Em que as pessoas vão achar que é assim mesmo. Que a lei do Brasil é a lei da vantagem, isso é do púlpito ao Senado. E não é assim. Há um Deus que governa, há um Deus que estabelece. Eu leio inúmeros versículos, nós vamos ler inúmeros versículos dizendo para mim que Deus é trindade. Então, se Deus é que faz todas essas coisas, o que eu estou fazendo aqui? Enquanto intercessor, enquanto agente dessa agência que pode interferir no meu momento político. Será que nós vamos deixar, irmãos, continuar acontecendo mais 4 anos, mais 5 anos, mais um mandato? Será que vamos não importar com os candidatos? Será que vamos votar num número só, no 3, no 43, no 40, seja lá que número for? Simplesmente para não termos o trabalho de puxar para nós a responsabilidade de articular, de votar, de dizer por que eu estou fazendo isso. Em 1938, um candidato, Boston Curtis, apareceu na cédula como homem do Comitê Republicano de Milton, em Washington. De fato, Boston Curtis foi eleito prefeito, mas Boston Curtis era um burro, não era um homem. Um burro, um cavalo, um animal. Não era o nome de uma pessoa. E o prefeito fez isto para demonstrar que as pessoas sabem muito pouco sobre os candidatos aos cargos eletivos. Esse burro foi eleito prefeito. Aí você fala, isso só é nos Estados Unidos. Mas, irmãos, nós temos também essas caricaturas. Por exemplo, nós temos o rinoceronte cacareco brasileiro, do Zoológico de São Paulo. Nas eleições de outubro de 1959, para vereador da cidade, ganhou com cerca de 100 mil votos. Pense nisso, irmãos. 100 mil votos. À época, a eleição era por cédula de papel e a gente poderia escrever o que quisesse. Muito embora, né? Você escrevia, você punha o candidato que você quisesse. Cacareco foi um dos mais famosos casos de voto de protesto ou voto nulo em massa da história da política brasileira. Uma vez que se tornou o candidato mais votado do pleito. O partido mais votado não chegou a 95 mil votos. E o rinoceronte ganhou 100 mil votos. Após o resultado das eleições, Stanislau Ponte Preta comentou no jornal Última Hora que diversos membros da cúpula do PSP, da época, lembra disso? PSP, andaram rondando a jaula de Cacareco para o colocar no lugar de Adhemar de Barros. Vocês lembram do Adhemar de Barros? O pessoal da minha geração lembra do Adhemar de Barros. Já o então presidente Juscelino Kubitschek declarou: não sou intérprete de acontecimentos sociais e políticos. Aguardo a interpretação do próprio povo. Aguardo a interpretação do próprio povo. O que ele está dizendo? Qual que é a sua interpretação desse momento de 1959? Parece que em 2012, 2010, 2014. Em 1988, qual que é o personagem?
1988, naquela convulsão da nova república, da nova democracia, da nova Constituição, aquela febre política. Quem foi o personagem? O macaco Tião. O macaco Tião, com 1,52 m, pesando 70 quilos, tornou-se uma celebridade no Brasil após uma brincadeira criada pela revista Caceta Popular. Em defesa do voto nulo, foi lançada a sua candidatura não oficial para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Como na época o voto era por cédula e não em urna eletrônica, os votantes podiam escrever o que desejavam na cédula, então estima-se que o macaco Tião tenha recebido naquele pleito mais de 400 mil votos, alcançando o que seria o terceiro lugar de um total de 12 candidatos. Este fato fez constar no Guinness Book como o chimpanzé receber mais votos no mundo. Como Tião não era um candidato reconhecido pelo Tribunal Regional Eleitoral, todos os votos dados para ele foram considerados nulos. E o Tiririca? O efeito Tiririca. Em 2010, Tiririca foi o candidato a deputado mais votado do Brasil. 1.400.000 votos. Votação expressiva, que foi o suficiente para eleger outros 3 parlamentares da coligação da legenda do Tiririca. Otoniel Lima, delegado Protógenes e Vanderlei Sirac, do PT São Paulo. E nessas eleições? Esses bichos estão por aí de novo. Nas eleições de 2012, foram 10.530 processos abertos na Justiça Eleitoral. 166 prefeitos cassados. 79 municípios com novas eleições convocadas. E para fechar a conta, 1.206 processos ainda abertos sobre a compra de votos. Esta é a manchete do Fantástico de hoje. Essa é a manchete da reportagem investigativa que vai ser hoje à noite. O TSE, irmãos, Supremo Tribunal Eleitoral, lança 3 novas campanhas de esclarecimentos aos eleitores. As peças publicitárias já estão sendo veiculadas nas emissoras de rádio e televisão de todo o país. Primeira peça. Conheça bem o seu candidato. O TSE está fazendo o trabalho dele. Ele está querendo dizer para o Brasil, nas entrelinhas, vocês estão votando em todo tipo de bicho. Pensantes e não pensantes. Segunda peça. Pense bem antes de votar. Terceira peça. Você é responsável pelos políticos que escolhe. E cada uma dessas peças, presta atenção, parece com os candidatos que estão por aí. Eles colocam um filminho, uma resenha, alguma coisa ali, e você percebe o que é que o TSE está dizendo para mim e para você. Ele está clamando
O Supremo Tribunal Eleitoral está clamando à nação brasileira para exercer a sua liberdade de voto. Conheça bem o seu candidato. Procure saber sobre ele. Entre no serviço de proteção ao crédito. Entre na justiça, está lá. Tem um site da ficha limpa. Dá uma olhada. E vê a história pregressa dessa pessoa. Ele vai votar, irmãos, leis que têm a ver comigo e com você e com os nossos filhos. Tem a ver com a liberdade de se pregar a palavra. Tem a ver com leis que vai mudar os valores da sociedade. Depois nós reclamamos da impunidade, nós reclamamos da injustiça, nós reclamamos do suborno. Agora, nós precisamos, irmãos, de entender que o momento é um momento de seriedade. Eu não consigo mais, irmãos, pensar no Brasil de 2015 do jeito que nós estamos caminhando. Há uma angústia no coração de todas as pessoas de bem. Todos nós estamos sendo roubados todos os dias. Todos os dias estão sendo roubados. E esse roubo, às vezes, irmãos, tem sido institucionalizado. Roubado do nosso direito de expressão. Do nosso direito de dizermos aquilo que a palavra de Deus diz que precisamos dizer. Todos dizem. Nós estamos sendo amordaçados. Agora, quem criou essas leis? As pessoas que nós estamos colocando lá. Vamos abrir as nossas Bíblias para começar. Provérbios 29, verso 2. Eu não estou aqui, irmãos, e nem faria isso, defendendo que político tem que ser crente. Não precisa, a Bíblia não diz isso. Agora precisa ser pessoas honestas, justas, transparentes, coerentes, de caráter. Isso precisa. Isso precisa. Então nós precisamos de olhar para as propagandas políticas, essas avacalhações que aparecem. Até o povo gosta dessas palhaçadas, dessas macaquices. Agora nós temos que olhar com seriedade para esse momento, porque a Bíblia é que vai dar-nos o norte de como que a coisa vai ser, se levarmos a vida a sério. Olha o verso 2 de Provérbios 29. Quem achar pode ler. Provérbios 29, 2. Pode ler 1 e 2. Quando se multiplica o justo, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo geme. Na tradução mais antiga diz assim: quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando os ímpios estão no poder, eles gemem. Veja aqui, pessoas que são justas, pessoas tementes a Deus. O que eu vejo hoje, irmãos, na nossa política, que embora sejamos um país de maior número de evangélicos, embora sejamos um país católico, as pessoas perderam o temor de Deus.
A nossa política perdeu o temor de Deus, nossos políticos. Com raríssimas exceções, incluindo os que têm o rótulo de evangélicos. Eles fazem as coisas em prol de si mesmos. E o povo está gemendo, irmãos. E esse gemer do povo é um gemer que Deus está ouvindo. Pode ter certeza disso. Nós estamos sendo manipulados, irmãos, em todos os níveis. Em todos os níveis. Agora, como nós temos a cultura de levar vantagem, então a gente aceita a manipulação porque estou levando uma vantagem. Os universitários estão batendo no peito e agradecendo fiéis. E eu estou falando da camada pensante, intelectual da sociedade. Agora embaixo está a outra camada que está se vangloriando pelas bolsas, bolsa gás, bolsa escola e um punhado de outras coisas. Não vou fazer nenhuma modificação no que está constituído por causa das benesses que eu recebo. Mas, irmãos, nós gememos debaixo de um tacão político e moral que nós não vamos aguentar. Saúde, educação, de verdade, segurança. Nós estamos gemendo sobre isso, irmãos. Os nossos juízes, os nossos promotores estão sobrecarregados. Porque não anda a máquina judicial. Está emperrada. A justiça não está sendo feita. Porque não tem condições de se fazer. Há um emperramento de toda a estrutura que não chega aonde precisa chegar. E as pessoas gemem. O povo está gemendo, irmãos. Essas reações que pipocam ali e acolá, isso aí já é um momento que não tem para onde escapar e vai piorar, irmãos. Se nós não fizermos uma realidade profunda conosco enquanto votantes, nós vamos ter problemas sérios. Eu não estou preocupado que o meu candidato ganhe. Mas eu preciso responder na urna que alguma coisa está errada. Como votante, eu tenho esta responsabilidade. A palavra de Deus diz, se o justo governa, o povo se alegra. O termômetro, meus irmãos, é o povo. Brasília precisa entender, irmãos, que o poder não reside neles, reside no povo. E nós estamos perdendo isso de perspectiva. Isso não é dito, irmãos. Cada um quer defender o seu próprio balaio. Veja nos discursos dos 3 presidenciáveis. Ou dos 6 que estão aí. Estão puxando sardinha para o próprio balaio. Não estão pensando no povo. Estão pensando em ganhar a eleição. Não estão pensando. Então vamos olhar, irmãos, e orar a Deus para que governem sobre nós. Pessoas justas. Pessoas que eu posso não orar a maldição sobre eles. Porque tem um punhado de pessoas constituídas aí que eu estou orando, pedindo a cabeça deles diante do Senhor. Todos os dias eu faço isso. Desembrulho diante do Senhor a minha lista e digo, Senhor, tem o que faz o encabeçamento e tem o que termina. Mas todos eles fedem, tanto um quanto o outro. Eu cito para Deus os nomes. Digo, Deus fulano é um manipulador de massa para a imoralidade. Esse outro é um ladrão. Esse outro também faz parte do Alibaba, da quadrilha. Então o Senhor tire. Irmãos, nosso país é rico. Nosso povo é um povo fantástico. Mas nós estamos doentes. Tanto a terra quanto as pessoas. E nós precisamos buscar o Senhor. Senhor, cura a minha terra. Cura a minha terra, Senhor. Cura a minha terra. A questão de água seria resolvida em São Paulo e no Nordeste.
Se nós tivéssemos pessoas que pensassem no povo, na terra. Na terra. Isso aí não seria problema, meu irmão. Chove copiosamente nessa terra. O que está faltando é gestão do que Deus tem nos dado. Riqueza fantástica essa terra nossa tem. Aonde se planta, dá. Antes de vir para cá, eu estava assistindo uma reportagem sobre a mandioquinha. Que lugar que a mandioquinha dá, irmãos. Essa raiz, esse tubérculo gostoso que a gente come, faz de tudo. Bolo, pirê, o que você quiser com essa fruta. Eu gosto dessa raiz. Dá no morro. Essa terra dá o que você planta. Agora nós já não aguentamos mais, irmãos. Não suportamos mais a carga. Estamos perdendo, os empresários estão perdendo o pique de se investir no país. Porque não dá mais. Não dá mais. Nós estamos desanimados, irmãos. E nós olhamos para os nossos filhos, no maior das empolgações, cursando, fazendo seus cursos, se preparando, e a gente pensa assim, será o que vai ser deles? O que vai ser deles? Então, quando o justo governa, o povo se alegra. Precisa de homens de caráter, de competência. Não pessoas que falam abobrinha, que vai levar o parlamento como a brincadeira da sua própria vida. Tem história, irmão. Você pode acessar. Converse com pessoas que conhecem. Vê o nível de espiritualidade. Vê que intimidade essa pessoa tem com o Criador. Quais são os seus postulados de vida. E façam isso. Eu tenho sempre me preocupado, irmãos, com a igreja. E eu ainda vejo hoje pessoas desqualificadas, pastores desqualificados, nas suas igrejas, reassumindo igrejas. Isso é igual o burro lá de Washington. Para trazer um pastor para a igreja, procura saber sobre ele. Rastreie. Ligue nas igrejas que ele foi pastor, converse com as pessoas que conviveram com ele. Aí se ele tiver caráter, traga-o. Se não, estou olhando o pastor sendo transferido de igreja para igreja, e o cara é uma tranqueira, vai afundar a igreja, porque ele já fundou as 4 que ele já passou por ela. E tem mais uma igreja entrando para levar ele. Sabe por quê? Porque não pergunta. Não liga para o conselho de onde ele está saindo. Tem medo. Nós precisamos fazer isso com os políticos. Você diz, olha, conheça bem o seu candidato. Ó, vou votar em fulano, agora eu quero saber sobre ele. Deus está inclinando o meu coração para fulano. Deixa eu saber sobre ele. Primeiro, qual a plataforma que ele defende? No sentido, sobre a humanidade, sobre aborto, sobre drogas, sobre as tendências de ações. O que esse cara pensa? Não é o que ele fala lá, porque aquilo lá é discurso programado. É o que ele pensa, o que a rede joga, o que o Supremo Tribunal Federal diz sobre ele, o que a justiça diz sobre ele. Ele compra voto. Se compra, ele é um corrupto. Se ele compra voto, ele vai comprar qualquer outra coisa. Ele vai lhe manipular qualquer outra coisa. Não vote nulo. Não vote no macaco. Não vote no rinoceronte. Vote numa pessoa. Exerça o seu direito e a sua responsabilidade de votar. Porque quando sobre nós governa o justo, nós nos alegraremos. Eu posso orar com tranquilidade. Deus abençoe ricamente fulano, porque ele tem feito algo de diferente. De diferente. Como é bom podermos orar pelos nossos governos, pedindo a bênção de Deus sobre eles, com convicção de que Deus vai abençoá-los. Nossos prefeitos, nossos vereadores, aí vai em todos os escalões, estaduais, agora é estadual, né? Federal, governo
senadores e presidente da República. Sim. Claro. Não, mas o Supremo Tribunal Eleitoral tem um site, você pode entrar e saber, sabe tudo. Então, tem 10.530 processos abertos. Claro, que essa pessoa não for condenada, ela ainda tem o direito de não ser. Você só pode ser condenado quando condenado for. Eu não posso imputar condenação sobre uma pessoa simplesmente porque ela é suspeita daquilo. Mas às vezes as evidências são tão claras que o tribunal não precisa dizer nada. Eu já sei que é. Então nós precisamos fazer isso. Outro texto, irmãos, que a gente precisa para orarmos. Salmo 47, 8. Aliás, isso, 47, 8. Eu e você como crente, precisamos usufruir dessa posição de Deus. O que diz aí? 47, 8. Deus reina sobre as nações. Irmãos, isso precisa de fazer parte da minha e da sua vida como cidadãos. Deus reina sobre as nações. Eu tenho um Deus que reina absolutamente sobre as nações. E aí eu vou para Provérbios 21, 1. O que diz lá? O coração do rei na mão do Senhor é como ribeiros de água. Ele dirige-o como um curso de água, para onde lhe agrada. Irmãos, eu preciso de orar. Deus governa absolutamente sobre o Brasil. E talvez, irmãos, o que está aí é só vontade permissiva de Deus. Assim como ele usou como navalha a Babilônia, a Assíria, para com seu povo. Mas tem um momento que esse povo precisa dizer, Senhor, deixa, nós não queremos mais apanhar. Vamos voltar, vamos nos converter ao Senhor e vamos mostrar uma identidade cristã. Não com passeatas, com bandeiras políticas, mas em secreto, na sua casa, em oração. Deus, eu não preciso de pôr nenhuma faixa no meu carro. Eu preciso é colocar meu coração diante do Senhor todos os dias. Porque o Senhor governa absolutamente sobre todos. E o coração do rei, na mão do Senhor, é como um curso de água. Ele conduz para onde ele agrada. Ou a ele agrada. Vamos crer nisso, irmãos. Vamos meter o joelho em terra. Então eu vou fazer parte do PV, ou vou fazer parte do PT, ou vou fazer parte de qualquer por aí. Ore. A convocação é para você fazer parte dos que se dobram diante desse governo absoluto e pedir mudança no seu país. Se Deus governa o coração do rei, você imagina dos plebeus. Eu creio, irmãos, que Deus pode começar a mudar esse país a partir da eleição de da eleição de 5 de outubro. Eu creio nisso. Está mudando a nata do nosso país, a nata política do nosso país. Deputados estaduais, deputados federais, governos, senadores e presidente. Daí vão partir
todos os outros governos municipais, prefeitos e vereadores. Porque eles vão receber apoio dessas pessoas. Então nós precisamos começar a orar, irmãos. E se preciso for, você defenda aquilo que você crê que é o que Deus quer. Mas orar é o suficiente. Eu não preciso de ter embates com ninguém com relação à política. Mas posso até ter. Tem nenhum problema você conversar sobre a política. Agora, o que eu preciso me comprometer é orar a esse Deus que governa absolutamente todas as nações. Deus, o Brasil precisa de mudança. Urgente. As nossas grandes empresas estão falindo. O poder judiciário está em decadência, irmãos. Só você olhar as pilhas, converse com os juízes. Nós temos o privilégio de ter aqui advogados, juízes, promotores, pessoas que a gente tem acesso a elas. De um bate-papo, de tomar um café junto com elas. Pergunte, delegado de polícia, escrivão de polícia. Pergunte os médicos, a situação que está a saúde no país. Pergunte os professores, está cheio de pedagogos a nossa igreja, de como está sucateado a realidade da educação. Precisamos mudar, irmãos. E já. Mudar já para um governo que traga o coração de Deus neste governo para o bem do povo. Domingo que vem, irmãos, nós vamos falar sobre nosso dever, aliás, a nossa responsabilidade como cristão no país. Pegar alguns textos que nos mostram exatamente o que fazer enquanto cidadãos, que está na palavra. E Deus diz que eu e você, enquanto cidadão do reino, devemos, como cidadão do lugar onde Deus nos colocou, onde estamos inseridos, fazer para o bem da própria pátria. Vamos nos colocar em pé e orarmos ao Senhor, lembrando-nos de Provérbios 29, 2. Quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando os ímpios estão no poder, eles gemem, ou o povo geme. Pai amado, hoje, 7 de setembro, um marco na história do nosso país. Nós temos, ó Deus, acontecendo nesse momento vários desfiles, vários discursos, e que na realidade são apenas discursos vazios de realidades palpáveis para o povo num todo. Deus, nós queremos, diante do Senhor, agradecer pela liberdade que nós temos de nos aproximarmos do Senhor. O Senhor absoluto do universo, o governo soberano e absoluto sobre o Brasil. Nós queremos clamar enquanto povo do Senhor, servos do Senhor, que geme debaixo desse tacão de imoralidade, de corrupção, de injustiça social. Nós queremos clamar por mudança. Queremos fazer, Senhor, diante do Senhor em uma única voz, esse clamor. Sara a nossa terra. Começando, Deus, por aqueles que serão eleitos dia 5 de outubro de 2014. Que ocuparão o Congresso, ocuparão as câmaras estaduais e federais, que ocuparão, Senhor, o cargo de presidente de governos, de estados. Deus querido, nós clamamos por algo melhor do que está aí.
Nós não queremos nos contentar, ó Deus, com o que está aí, com o que veio até hoje. Queremos mudança, ó Pai. E que essa mudança aconteça no coração do povo e no coração daqueles que governam. O Senhor pode fazer isso. Coração é um órgão vital que o Senhor tem controle sobre ele. Por isso, ó Pai, inclina os nossos corações para aqueles que estão no teu coração. Desqualifica aqueles que já estão desqualificados, de uma vez por todas. Anule, Senhor. Anule tudo quanto eles façam, para que o povo não vote neles. Em nome de Jesus, ó Pai, a igreja clama ao Senhor nessa manhã. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo esteja em nós e sobre nós, até aquele dia quando com Ele nós nos encontraremos. Amém.